Você não é fruto do acaso. Não é o resultado de uma combinação aleatória de circunstâncias. Antes mesmo que o mundo fosse criado, antes que houvesse luz, estrelas ou mares, o Senhor já conhecia o seu nome. Ele sabia onde você nasceria, quais caminhos percorreria, quais seriam as batalhas e quais seriam as vitórias. Ele sabia das lágrimas que cairiam, das noites em que você se sentiria só, e ainda assim decidiu: eu escolho você. Essa escolha não é fruto de mérito humano. Não se trata de quantas boas ações você fez, nem de quão perfeito ou imperfeito você é. A escolha de Deus é fruto do seu amor soberano e da sua vontade eterna. Efésios 1:4 declara: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso significa que muito antes de você existir, já havia um plano traçado para a sua vida, um plano que nenhuma força na terra ou no inferno pode anular. Pense em Jeremias. Antes mesmo de nascer, Deus lhe disse: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Jeremias 1:5. Jeremias não teve que conquistar essa escolha. Ele apenas nasceu dentro dela. E o mesmo vale para você. Você não precisa conquistar o direito de ser amado por Deus. Você já nasceu dentro desse amor. Mas existe um detalhe que precisamos entender. Ser escolhido não significa viver uma vida isenta de lutas. Na verdade, muitas vezes, significa enfrentar batalhas que outros não enfrentarão. Porque quando Deus tem um propósito para alguém, Ele o prepara para carregar esse propósito. E essa preparação, na maioria das vezes, é moldada no silêncio, nas provações, nos desertos. Davi foi escolhido enquanto ainda era apenas um jovem pastor de ovelhas. Aos olhos da família, ele não tinha perfil para ser rei. Quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, todos os irmãos de Davi passaram diante do profeta, mas nenhum foi escolhido. Somente depois, quase como um esquecimento, lembraram-se do caçula que estava no campo. E foi ali, diante de todos, que Deus mostrou que sua escolha não se baseia na aparência, mas no coração. 1 Samuel 16:7. Assim também acontece conosco. Talvez o mundo não veja o seu valor. Talvez pessoas já tenham te descartado, subestimado ou até zombado da sua fé. Mas a escolha de Deus não é determinada por votos humanos. Ela não depende da aceitação de ninguém. Quando Ele decide, é irrevogável. Essa escolha é um chamado, mas também é um selo. É como se Deus tivesse marcado a sua vida com uma assinatura espiritual que diz: pertence a mim. E por mais que tentem apagar ou manchar essa marca, ela permanece. Isaías 43:1 diz: não temas, porque eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Muitas vezes, nos momentos mais difíceis, somos tentados a pensar que essa escolha foi um engano. Pensamos: se Deus realmente me escolheu, por que estou passando por isso? Por que tantas portas fechadas? Por que tanto silêncio? Mas é no silêncio que o oleiro molda o vaso. É na escuridão da terra que a semente começa a germinar. O que parece inatividade é, na verdade, preparação. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo em que não vê resultados. Talvez esteja esperando há anos para que uma promessa se cumpra. E é aí que você precisa se lembrar. Você não é um esquecido, você é um escolhido. Há uma diferença. O esquecido é deixado para trás porque não importa. O escolhido é temporariamente colocado de lado para ser preparado para algo maior. Quando Deus olha para você, Ele não vê apenas quem você é agora. Ele vê quem você será quando o propósito dele se cumprir. Ele vê um José governando no Egito, mesmo que hoje você esteja no fundo de um poço. Ele vê um Davi no trono, mesmo que agora você esteja cuidando de poucas ovelhas. Ele vê uma Esther salvando uma nação, mesmo que hoje você esteja apenas mais uma pessoa no meio da multidão. Essa é a força de ser escolhido por Deus. Nada que você enfrente será suficiente para apagar o que Ele já decretou. Sua história não está à mercê da vontade de homens ou de circunstâncias. Ela está firmada na vontade de Deus, e essa vontade é perfeita, boa e agradável.
Romanos 12:2. Por isso, quando vierem as dúvidas, lembre-se, você foi escolhido antes que pudesse errar, antes que pudesse acertar, antes que pudesse se afastar ou se aproximar. Foi escolhido na eternidade. E aquilo que é eterno não pode ser destruído pelo que é temporário. Você é a prova viva de que Deus escolhe o improvável para confundir o sábio, o fraco para envergonhar o forte, e o que não é para reduzir a nada o que é, 1 Coríntios 1, 27 e 28. E quando o Senhor decide agir assim, é para que fique claro que a glória pertence somente a Ele. Então não importa o que você esteja vendo agora, não importa quem já te abandonou ou quem não acredita no que Deus falou sobre você. A escolha dele é maior que qualquer resistência. O selo dele é mais forte que qualquer acusação. E a palavra que saiu da boca dele a seu respeito não voltará vazia. Isaías 55:11. Você foi escolhido, e ninguém pode impedir. Ser escolhido por Deus é uma honra, mas também é uma responsabilidade. Muitas pessoas querem o destino, mas não estão dispostas a suportar o caminho até ele. O chamado de Deus não é apenas um título espiritual, é um processo que molda o caráter, fortalece a fé e nos transforma em pessoas capazes de carregar aquilo que ele nos confiou. Se olharmos para as Escrituras, veremos que todos os escolhidos passaram por provas intensas. Não há um só caso em que a escolha divina tenha sido acompanhada de um caminho fácil. O chamado sempre veio com resistência, porque o inimigo conhece o valor de um escolhido e fará de tudo para tentar desviá-lo do propósito. Veja o exemplo de José. Escolhido para governar e salvar vidas, ele recebeu sonhos proféticos ainda jovem. Mas, antes de ver esses sonhos cumpridos, foi odiado pelos irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo e preso injustamente. Aos olhos humanos, parecia que Deus havia se esquecido dele. Mas, na verdade, cada dificuldade estava moldando José para a posição que ocuparia no Egito. O poço ensinou-lhe humildade. A casa de Potifar treinou-o para a liderança. A prisão ensinou-lhe paciência e dependência total de Deus. O preço de ser escolhido inclui suportar mal-entendidos. Moisés, levantado para libertar o povo, foi rejeitado tanto pelos egípcios quanto pelos próprios israelitas. Ele teve que fugir para o deserto, onde viveu décadas longe dos holofotes, até que Deus o chamasse de volta. Às vezes, o silêncio e a espera são partes inevitáveis da caminhada do escolhido. Ester foi outra escolhida que teve de pagar um alto preço. Tornou-se rainha, mas sua posição não era apenas um privilégio, era uma missão arriscada. Ela precisou colocar a própria vida em jogo para salvar seu povo, entrando diante do rei sem ser chamada, algo que na época poderia resultar em morte. Sua coragem não nasceu no dia em que se apresentou diante do trono. Foi cultivada em anos de preparação silenciosa. A verdade é que ser escolhido atrai oposição. Jesus disse em João 15:19: Se vocês fossem do mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi para tirá-los do mundo. Por isso, o mundo os odeia. O ódio e a resistência não são sinais de que você está no caminho errado. São, na maioria das vezes, a confirmação de que está exatamente onde deveria estar. O inimigo sabe que não pode anular a escolha de Deus, mas tentará cansar o escolhido, enfraquecer sua fé e levá-lo a desistir antes que o propósito se cumpra. Ele lançará setas de dúvida. Será que Deus falou mesmo? Será que você é capaz? Será que vale a pena? Ele tentará usar pessoas para desacreditar o seu chamado, portas fechadas para gerar desânimo e até lembranças do seu passado para fazer você se sentir indigno. Mas há algo que você precisa guardar no coração. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Se Ele te escolheu, já providenciou tudo o que você precisa para cumprir o propósito. O que hoje parece uma fraqueza, amanhã será um testemunho de vitória. O que hoje parece insignificante, amanhã será o que Deus usará para confundir os sábios. Isaías 41:10 nos lembra: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo,
e te sustento com a minha destra fiel. Esse versículo não é uma frase bonita para decorar, é uma declaração de aliança. Deus não abandona o escolhido no meio do processo. Ele sustenta, fortalece e guia, mesmo quando não sentimos sua presença. O preço de ser escolhido também envolve aprender a lidar com a espera. Vivemos em uma geração que quer resultados imediatos, mas Deus trabalha em processos. José esperou anos até ver seus sonhos se realizarem. Davi foi ungido rei muito antes de assumir o trono. Abraão recebeu a promessa de um filho e esperou décadas até o nascimento de Isaque. A espera não é tempo perdido, é tempo de formação. Nesse período, Deus trata áreas da nossa vida que poderiam nos destruir se chegássemos ao destino sem estarmos prontos. Ele nos ensina a depender dele, a não colocar nossa confiança em pessoas ou circunstâncias, mas somente no seu caráter e na sua palavra. E aqui está uma chave espiritual. O peso da glória que Deus quer revelar na sua vida é proporcional ao peso do processo que você suporta agora. Quanto maior o chamado, maior será o preparo. O fogo pelo qual você passa não é para te consumir, mas para purificar. Então, se hoje você sente o peso do chamado, se as lutas parecem maiores do que você pode suportar, lembre-se, isso é um sinal de que Deus está te preparando para algo que vai além da sua imaginação. O preço é alto, mas a recompensa é eterna. E no final você verá que cada lágrima, cada renúncia e cada momento de silêncio valeram a pena. Quando Deus escolhe alguém, essa escolha não é uma sugestão nem uma possibilidade. É uma decisão eterna, irrevogável e inabalável. Isaías 14:27 declara: Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? A sua mão está estendida, quem a fará voltar atrás? Se o próprio Criador do Universo decretou algo sobre sua vida, nenhuma circunstância humana ou força espiritual é capaz de reverter esse decreto. É importante que você entenda a profundidade dessa verdade. Muitas vezes, olhamos para o nosso presente e medimos o nosso valor pelo que vemos ao redor. Portas fechadas, falta de oportunidades, pessoas que não reconhecem nosso potencial. Mas a medida do escolhido não está no mundo, está no céu. O que Deus decretou é superior a qualquer situação, e Ele cumpre cada promessa no tempo perfeito. José é um exemplo claro dessa verdade. Desde jovem, ele recebeu sonhos que previam grandeza e posição de liderança. Mas antes que pudesse experimentar essa glória, enfrentou traição dos irmãos, escravidão e prisão injusta. Aos olhos humanos, parecia que Deus o havia esquecido. Mas cada obstáculo era parte do plano divino. Cada adversidade era uma preparação para o trono que ele ocuparia. A promessa de Deus não falhou, e a história de José é a prova viva de que o escolhido pelo Senhor sempre alcança o propósito, mesmo que pareça impossível. E não é apenas José. Davi enfrentou perseguição constante de Saul, teve que fugir da própria família, e ainda assim se manteve firme. A promessa de ser rei jamais foi anulada, mesmo que os anos de luta parecessem intermináveis. Moisés, chamado para libertar Israel, passou 40 anos cuidando de ovelhas no deserto antes de liderar o povo. Esther arriscou a própria vida para cumprir o propósito de salvar sua nação. Todos eles enfrentaram obstáculos gigantescos, mas nada pôde impedir o que Deus havia escolhido. O inimigo, claro, conhece o valor de um escolhido e fará de tudo para desviar, confundir e desencorajar. Ele usará pessoas, circunstâncias e até o próprio passado contra você. Ele quer que você duvide do seu chamado, que se sinta indigno ou que desista antes do tempo. Mas essas são apenas ferramentas para fortalecer a fé do escolhido e não para destruí-lo. Quando Deus chama, Ele também capacita. Quando Ele promete, Ele cumpre. Isaías 55:11 nos lembra: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus sobre sua vida é viva e eficaz. Cada promessa, cada direção,
Cada escolha que ele fez em seu favor é ativa, mesmo que você não consiga vê-la se manifestar agora. Outro ponto essencial. O chamado de Deus é maior do que o nosso entendimento. Às vezes não compreendemos os caminhos que ele traça, os silêncios, os atrasos, os desertos. Mas isso não significa que ele abandonou o escolhido. Ao contrário, é nesse período que ele trabalha silenciosamente, moldando, fortalecendo e preparando o vaso para a glória que está por vir. Você também deve entender que a escolha de Deus transcende os erros humanos. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas ainda assim foi restaurado e recebeu um propósito tremendo. Paulo perseguiu a igreja, mas se tornou o maior apóstolo dos gentios. Os erros, as falhas e as fraquezas do escolhido não anulam a promessa. Pelo contrário, eles se tornam degraus que conduzem à maturidade e à autoridade espiritual. O escolhido por Deus caminha na fé, mesmo quando o mundo parece dizer não. Ele sabe que cada atraso é alinhamento, cada dificuldade é preparo e cada rejeição é proteção. Ele entende que a vida é um processo e que muitas vezes Deus opera por meios invisíveis. O que não se vê, o céu já está providenciando. E aqui está a verdade libertadora. Se Deus está por você, quem será contra você? Romanos 8:31. Nenhum julgamento, nenhuma acusação, nenhum plano do inimigo é mais forte que a escolha do Senhor. A promessa do céu é segura e o selo de Deus sobre sua vida é eterno. Portanto, mesmo que hoje você esteja enfrentando crises, críticas ou portas fechadas, saiba que tudo isso é temporário. O escolhido caminha com a certeza de que sua história não será interrompida. A vitória final já foi decretada e ninguém pode impedir que a glória de Deus se manifeste plenamente em sua vida. Você foi escolhido. Você tem um propósito. Você é sustentado por uma promessa que não falhará. E a cada dia, mesmo em silêncio, Deus está alinhando os acontecimentos, preparando pessoas e abrindo caminhos para que você alcance o destino que Ele preparou antes mesmo de você nascer. Agora que você entende que foi escolhido por Deus, resta uma pergunta. Como viver à altura desse chamado? Ser escolhido não é apenas um título ou uma sensação agradável. É um compromisso com a verdade, com a fé e com a caminhada que Deus traçou para você. É viver todos os dias com a consciência de que há um propósito maior, um plano eterno, e que cada passo, mesmo os mais difíceis, faz parte dessa jornada. Viver como escolhido significa confiar, mesmo quando não entendemos o caminho. Significa andar pela fé, e não pelos sentidos, crer nas promessas mesmo quando tudo ao redor parece indicar o contrário. Hebreus 11 nos mostra exemplos de pessoas que viveram assim. Abraão, que deixou tudo para trás confiando em Deus. Noé, que construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. E muitos outros que enfrentaram o desconhecido porque sabiam que estavam sendo guiados pelo Senhor. O escolhido entende que cada luta, cada obstáculo e cada rejeição tem um propósito. Não é um castigo, mas uma preparação. É no silêncio que Deus molda o caráter. É no deserto que Ele fortalece a fé e é na adversidade que Ele revela a glória. Aquilo que parece atraso, Ele transforma em alinhamento. Aquilo que parece perda, Ele transforma em aprendizado. Aquilo que parece fracasso, Ele transforma em testemunho. Quando olhamos para figuras bíblicas como Davi, José, Esther e Paulo, vemos um padrão. Todos enfrentaram resistência, todos passaram por momentos de escuridão e todos foram provados antes de serem elevados ao propósito que Deus lhes havia destinado. Isso mostra que a escolha divina não é apenas sobre destino, mas sobre transformação. É Deus trabalhando em você para que você se torne capaz de suportar e cumprir o chamado que Ele já decretou. O escolhido não é definido pelo mundo, mas pelo céu. O valor não está no reconhecimento humano, mas na aprovação de Deus. Romanos 8:31 nos lembra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a certeza que sustenta o coração do escolhido. Nenhum ataque, nenhuma crítica, nenhuma porta fechada pode cancelar o que Deus determinou.
O selo do Senhor sobre sua vida é firme, eterno e inquebrável. Viver como escolhido também significa caminhar com propósito e determinação. Não se trata de esperar passivamente, mas de agir em fé. Deus nos chama para sermos luz, para sermos agentes de mudança, para influenciar vidas ao nosso redor. Cada palavra, cada decisão e cada atitude deve refletir a grandeza daquele que nos escolheu. Além disso, o escolhido entende que sua vida não lhe pertence, mas pertence ao plano eterno de Deus. Tudo o que você faz, tudo o que você enfrenta e tudo o que você conquista deve glorificar aquele que o chamou. É uma responsabilidade, mas também uma liberdade. A liberdade de saber que você não está sozinho, que seu destino está seguro e que nada pode impedir a realização do que Deus decretou. Portanto, mantenha seu coração firme, sua fé inabalável e seus olhos fixos no Senhor. Caminhe com coragem, perseverança e confiança. Saiba que cada passo que você dá está alinhado com o plano divino e que cada desafio que você enfrenta faz parte do processo de moldagem e preparação. Você foi escolhido, você foi preparado, e a promessa de Deus sobre sua vida é segura, eterna e inalterável. Cada dia que passa é uma oportunidade de viver como aquele que foi destinado para cumprir algo maior, algo que ninguém poderia impedir. Se você se sente fortalecido por essa mensagem, lembre-se de se inscrever no canal para mais conteúdos que trazem fé, esperança e revelação da Palavra de Deus. Aqui cada vídeo é pensado para te lembrar da verdade que nunca muda. Você é escolhido e ninguém pode impedir o que Deus decretou em sua vida.